aquela história que nós fizemos introdutória para a questão das integrais triplas, né? E já tínhamos visto anteriormente a questão das integrações múltiplas, depois vimos, né, parte das integrais duplas, né? E depois estendemos aí o conceito para nossas integrais triplas e fizemos a associação dessas integrais triplas aí no que diz respeito ao volume. Então, naquela aula passada, nós ficamos, né, trabalhando direto aí e encerramos a nossa atividade aí, né, a nossa aula com um exemplo, né, no final da nossa explanação aqui. Vão ser em dois momentos, vou passar uma atividade para vocês também, atividade essa que eu vou cobrar como exercício, né, daqueles nossos pontos atribuídos a exercícios aí, tá? Mas não vamos ter condição de trabalhar esse exercício aí de forma tranquila. Inclusive, precisar a gente resolve alguns, né? Então, nas integrais duplas, né, nós vimos aí exemplos que a gente podia inverter a ordem das integrais, que fazendo uma inversão, né, nem sempre dava certo, né, às vezes não era conveniente, mas que, em sendo conveniente, essas inversões aí geraria o mesmo resultado, né? E com as integrais triplas aí, isso aí pode ser feito de até 6 formas diferentes, tá? E é isso que nós vamos fazer uma abordagem aqui nessa questão. Então, observa bem aqui, eu trabalhei aqui, escrever esse quadro todo, hein? Usando diferentes formas de integração. Sabemos que algumas vezes, mas nem sempre, existem duas ordens diferentes nas quais integrações simples para calcular a integral dupla podem ser trabalhadas. Eu falei, né? Mas nem sempre, né? Mas nem sempre. Para integrais triplas podem existir até seis ordens, já que existem 6 maneiras diferentes de ordenar dx, dy e dz, né? Porque você imagina, né, essas 3 opções aqui, 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6, né? Nós estamos falando de análise combinatória aí, por isso nós podemos falar, né, ordenar em até 6 vezes. Cada ordem nos leva a uma descrição diferente da região de integração do espaço e a diferentes limites de integração. Então, esse exemplo aqui é um exemplo interessante, tá? Vamos observar aqui primeiro, né, essa nossa figura espacial aqui. Nós estamos vendo que o nosso x vai estar variando sempre de quem até quem? De 0 até 2. Agora, já o y e o z, um faz parte do outro, porque eu tenho aqui que y mais z é igual a 1. Né? Daqui a gente pode tirar que o nosso y é 1 menos z e que o nosso z é 1 menos y. Então, isso aí vai depender da ordem da nossa integração aí. Então, observe o seguinte, ó, que eu estou dizendo aqui. Né? Olha o meu x. Meu x não tem história com ele, não. Tem história aqui é com y com z. Então, veja bem aqui, ó, dx de 0 até 2. Vamos lá. dx de 0 até 2. Aqui, a intermediária, dx, de 0 até 2. Nosso dx, de 0 até 2. O nosso dx, de 0 até 2. dx, de 0 até 2. Então, com ele, não tem história. O que vai haver, né, mudança aqui é quando for y em função de z ou z em função de y. Então, observa a nossa primeira aqui, né? O nosso x aqui não tem conversa, de 0 até 2, tá? O nosso z está variando de quem até quem? O nosso z está variando de 0 até 1. E agora? E o nosso y? O nosso y, que está aqui, ele vai estar variando de 0 até onde? Ora, até onde eu tiver, né, uma relação com outra aqui. Então, vai estar variando de 0 até quem? Y igual a 1 menos z. Então, essa é a primeira aí. A gente começa a fazer as modificações aqui, né? Continuar com a nossa historinha aqui. De novo, o x não se mexe. De quem até quem? De 0 até 2. Vamos lá no y. Nosso y, de onde até onde? De 0 até 1. E agora o nosso z? O nosso z agora vai ser de quem até quem? Vai ser o nosso z de 1, de 0 até 1 menos y. Então, o nosso z
de 0 até 1 menos y. E aí nós vamos fazer essas modificações. Eu posso estar invertendo aqui. Eu tenho dx, dy, dz. Dx, dz, dy. dy, dx, dz. dy, dz, dx. dz, dx, dy. dz, dy, dx. E não tem como mais arranjar isso aqui de forma diferente. Então nós só temos esses 6 arranjos aí, né? Então vamos continuar aqui agora. Vamos lá. O x não se mexe. Está aqui de 0 até 2. Né? O nosso y, né? O z aqui, que é de 0 até 1. E o nosso y, de novo. Y variando de 0 até quem? Até 1 menos e. Bora, sempre começando pelo mais fácil. X de 0 até 2. Depois z de 0 até 1. E o y, de novo, o y de 0 até quem? 1 menos e. Mais um, mais fácil primeiro. X de 0 até 2. Depois, o y de 0 até 1. E o nosso z. Quem que é o nosso z agora? De 0 até 1 menos y. Então, nosso z, né, esse z aqui, está subindo aqui, ó, nessa superfície aqui, ó, estou acompanhando aqui, vai onde? De 0 até quem? Até nosso 1 menos y, dz aqui. E a última que a gente tem aqui, de novo, mais fácil, o nosso x de 0 até 2, o nosso y de quem? De 0 até 1, e o nosso z de novo, nosso z está subindo, em relação a essa relação aqui, de quem até quem? O z de 0 até z igual a quem? 1 menos y. Então nós estamos vendo aí. E o interessante, né, que tem, né, interessante aí, que resolvendo isso aqui, tem de gerar o quê? Tudo tem de gerar o mesmo resultado, tá? E o que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou escolher uma dessa aqui, para a próxima passagem aqui da nossa aula, tá? E as outras demais, essas outras 5 aí, vão ficar já de atividade para vocês, né? Para mostrar que o resultado aí vai ser sempre o mesmo. Bom, então eu peguei aqui, né? Quadro novo aqui, peguei o item B, lembrando que os demais, então, A, C, D, E, F, vai ficar de atividade aí, né? Para vocês resolverem e mostrar que o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, na verdade, aqui nós vamos estar calculando o quê? Nós vamos estar calculando o volume. Devia ter colocado o enunciado ali, mas já que a gente já tinha tratado essas integrais aí, nós vamos estar calculando o volume daquela figura sólida que estava aí no quadro anterior. Então, vamos lá, né? Fazendo do jeito mais simples, vamos fechar aqui, vamos integrar para x. Então, nós vamos ter que esse nosso volume, 0 a 1, de 0 a 1 menos y, e essa integral difícil aqui, qual que vai ser a integral de x, né, de dx? Nós vamos ter o nosso x, com x variando de 0 a 2, de um dz dy. Volume igual 0 a 1, a 0 a 1 menos y, substituindo aqui limite superior menos limite inferior, nós vamos ter o quê? 2 menos 0 dz dy. Bom, então vamos continuando. Volume de 0 a 1, de 0 a 1 menos y, né? E a integral de dz vai ser o quê? Z, né? E esse nosso 2 é constante, nós vamos ter 2 que multiplica, né, o z com o nosso z variando de quem? De 0 a 1 menos y, todo mundo o quê? dy, não é isso? Então o que nós vamos ter aqui agora? Eu vou dar uma melhorada nisso aqui. Então vai ficar volume, a integral de 0 a 1, né? A nossa integral de 2dz vai ser z, nosso 2 é constante aqui, vai estar então 2 que multiplica, né, a nossa limite superior menos limite inferior, 1 menos y, todo mundo quem? dy. Então deixa esse 2 aqui constante, deixa ele esperando aqui, tá? Então nosso volume vai ser de 0 a 1, de 2 que multiplica, qual vai ser a nossa integral de 1 menos y dy? Vai ficar 2 que multiplica quem? A nossa integral aqui vai dar o quê? Vai dar y menos y ao quadrado sobre 2,
com o nosso y variando de 0 a 1. Multiplicar aqui para facilitar o nosso serviço, nosso volume então vai ficar 2y, multiplicando aqui, menos y ao quadrado, com o nosso y variando de 0 a 1. Ou seja, 2 menos 1, nosso volume é igual a 1 unidade de volume. Então tá, de volta, Aí nós vamos ver essa questão do valor médio de uma função no espaço, O valor médio da função no espaço f sobre d, no espaço é definido pela fórmula valor médio de f sobre d igual a 1 sobre o volume de d, essa integral tripla de f dv. Então, quer dizer, essa é mais uma aplicação de fórmula aí, 1 sobre o volume. 1 sobre o volume vezes o volume, Então, dá uma olhada nesse negócio, Você vai estar dividindo o volume pelo volume. Então, veja bem aqui, enquanto o valor médio de f de xyz igual a xyz sobre o cubo limitado pelos planos coordenados e os planos coordenados e pelos planos x igual a 2, y igual a 2 e z igual a 2. Plano coordenado são duas vezes aqui, Aqui. Vamos dar só uma coisa aqui dessa questão dos planos. Vamos observar o seguinte aqui, Quando eu tenho o meu x e o meu y, eu tenho aqui esse nosso plano xy, Então, tem esse plano xy. Na verdade, ele é o plano z igual a quanto? Z igual a 0, Vai ser meu plano z igual a 0, que é a mesma coisa do plano que? xy. E o plano que vai ocorrer aqui por cima, Poderia ser dado aí como nosso plano z igual a 2. Então, teria dois planos paralelos aí. Da mesma forma, o que nós temos aqui? Nós temos o plano ZY. Ora, o nosso plano ZY, na verdade, é o nosso plano que x igual a 0. Então, o nosso plano x igual a 0 é a mesma coisa do nosso plano ZY. E se eu tenho esse plano aqui, que é o nosso plano XZ, na verdade vai ser o nosso plano que y igual a 0. Então, observa bem, eu tenho que esse plano aqui de baixo é o nosso z igual a 0, e ele está variando de onde até onde? De 0 até 2. Eu tenho esse nosso plano aqui, zy, que na verdade é o nosso plano x, está variando de quanto até quanto? De 0 até 2. E tem também esse nosso plano aqui, xz, que também vai estar variando de quanto aí? De 0 até 2. Então, nós estamos tendo um plano limitado aí, um sólido, limitado aí por x igual a 0, x igual a 2, z igual a 0, z igual a 2, x igual a 0, x igual a 2, y igual a 0 e y igual a 2. Então, na sequência aqui, vai ficar integral de quem? O z variando de 0 a 2, o nosso x variando, nosso y variando de 0 a 2 e o nosso x também variando de 0 a 2. Então, vamos começar a integrar aqui. Então, vai ficar a integral de 0 a 2, da integral de 0 a 2, integrando para x aqui, nós vamos ter o quê? Um x ao quadrado sobre 2 yz, com o nosso x variando de 0 a 2, dy dz. Então, nós vamos ter a integral de 0 a 2, a integral de 0 a 2, limite superior menos limite inferior, aqui vai dar 0, Que vai ficar 0 sobre 2, 0 aqui. Então, vai ficar 2 ao quadrado, 4 sobre 2, 2yz dy dz.
Agora nós vamos para quem? Nós vamos integrar agora com o nosso y. Então, de 0 a 2, da nossa integral aqui, qual vai ficar a integral de 2yz dy? Nós vamos ter 2y2 sobre 2z, com o nosso y variando de 0 a 2. De novo, limite superior menos limite inferior, a segunda parte aqui vai dar 0. Nós vamos ficar com a integral de 0 a 2, né? 2 ao quadrado 4 sobre 2, 2, vezes 2, 4z dz. Ou seja, terminando agora, nós vamos ter um 4z2 sobre 2, com o nosso z variando de 0 a 2. Então, vamos ter 2 ao quadrado 4 sobre 2 a 2, vezes 4 igual a 8. Não é isso? Então, vamos lá no início. O que nós estamos pedindo lá? Nós estamos pedindo exatamente o nosso volume médio. Então, o nosso volume médio, que foi dado pela nossa integral, né? 1/8, a integral do nosso xyz dv. Ou seja, o nosso volume